Vamos lá, continuando nosso Masechet Shabbat. A gente chegou no Daf Kuf Lamed Gimel Amud Aleph. Lá na Rabi Akiva, foi dito na Mishnah a opinião de Rabi Akiva. Rabi Akiva discordou de Rabi Eliezer e falou que não pode preparar no Shabbat coisas que podem ser feitas Erev Shabbat. Então, com relação a Brit Milá e com relação a todas as outras mitzvot, tudo que dava para ter feito Erev Shabbat é proibido fazer no Shabbat. Todos os machshirim, todos os preparativos para a mitzvah têm que ser preparados Erev Shabbat, só o Brit Milá próprio pode ser feito no Shabbat. Amaraviu da Marav, Alachá que Rabi Akiva, falou Rabi Nome de Rav, que Alachá é como Rabi Akiva. Vetnat Nam Gabei Pesach, também com relação a Korban Pesach, está escrito a mesma coisa que a Gavna. Com relação ao Korban Pesach, também tem lá nas Mishnayot a discussão. Lá também falou Rabi Akiva, claro, Rabi Akiva, como ele acha que o Shabbat e nada dochai Shabbat, tudo que pode ser feito Erev Shabbat, não doche Shabbat. Então, com relação ao Korban Pesach também, caso o Korban Pesach, o dia 14 de Nissan, quando é feito o Korban Pesach, cai no Shabbat, todos os preparativos para o Korban Pesach têm que ser feitos Erev Shabbat. Por isso, Shchita, Sheyev, Shala, Sotar, Erev Shabbat, dochai Shabbat. Então, a Shchita, por exemplo, não dá para fazer Erev Shabbat. Se o dia 14 de Nissan, que é quando se faz o Korban Pesach, cai no Shabbat, eu não posso fazer Shchita no dia anterior, mas trazer o animal para cá e todos os preparativos para o Korban Pesach, que podem ser feitos sexta-feira, têm que ser feitos na sexta-feira antes do Shabbat. E também lá, Raviuda falou em nome de Rav, que ela é como Rabi Akiva. E a priori, porque ele falou duas vezes, o Igayon, a lógica de Rabi Akiva é a mesma em todas as halachot. E nos dois lugares, tanto aqui quanto em Korban Pesach, é a mesma ideia, que tudo que pode ser feito Erev Shabbat tem que ser feito Erev Shabbat. Então, por que Rav falou duas vezes que ela é como Rabi Akiva, tanto aqui quanto lá? E ele precisou falar as dois. Por quê? Se Rav tivesse falado com relação a Brit Milá, que ela é como Rabi Akiva, que todos os preparativos têm que ser feitos Erev Shabbat, só a própria mitzvah pode ser feita no Shabbat, eu diria o seguinte, lá eu diria que, olha, com relação a Brit Milá, se não fizer o Brit Milá, digamos, o que acontece se eu não preparei, não tenho a faca para o Brit Milá? E aí eu não posso fazer o Brit Milá no Shabbat. Posso, bediavad, de qualquer jeito, preparar a faca no Shabbat? Eu diria que não. Por quê? Porque se eu perder o Brit Milá no 8º dia, faço no 9º. Não vai acontecer nada. Quer dizer, não vai acontecer nada. A mitzvah vai fazer no 8º. Mas se eu fizer no 9º, não tem aqui nenhum castigo, não tem careta. Aval Pesach, mas com relação ao Korban Pesach, deika careta e malit no Shabbat. Mas com relação ao Korban Pesach, se eu não fizer Korban Pesach no dia 14, não pode fazer no dia 15. E alguém que deixa de fazer Korban Pesach, ele é Hayav Karet. Tem aqui um castigo pesado. Então eu diria, se Rav falasse que ela com Brit Milá, que Brit Milá, só o próprio Brit do Shabbat, mas não os preparativos, eu diria, olha, Brit Milá, se eu perder o 8º dia, fizer no 9º, não é tão grave. Mas Korban Pesach, se eu não fizer no dia, acabou, perdi, Hayav Karet. Aqui Rav vai concordar que eu posso fazer os preparativos no Shabbat, por isso Rav tem que vir e dizer que não, que mesmo Korban Pesach, que tem castigo de Karet, caso eu perca o Korban, tudo que dá para fazer sexta-feira, tem que ser feito sexta-feira. E se não fez, não pode fazer no Shabbat, eu vou acabar perdendo o Korban Pesach. E se ele tivesse dito somente nas Mishnayot de Pesach, que ela é como Rabi Akiva, eu diria, Mishum de lo nichretu alei Yod Gimel Britot, aval milá de nichretu alei Yod Gimel Britot, em malit Shabbat, tzricha. Se ele tivesse dito só nas Mishnayot de Pesach, que Pesach só a própria mitzvah do Shabbat, mas não os preparativos, eu diria, olha, Pesach não é tão importante igual o Brit Milá. No Brit Milá aparece 13 vezes a palavra Brit, quer dizer, o Brit Milá é um pacto muito essencial entre o povo judeu e a Kadosh Baruch Hu. É uma mitzvah especial. Então, se Rav tivesse dito nas Mishnayot de Pesach, que ela é como Rabi Akiva, que o que pode ser feito no Shabbat tem que ser feito no Shabbat, e não posso fazer no Shabbat, eu diria, olha, com relação a Korban Pesach, ele falou isso. Mas com relação a Brit Milá, é uma mitzvah muito mais importante. Tem 13 pactos que foram feitos em torno dessa mitzvah. Aqui Rav vai permitir fazer mesmo os preparativos no Shabbat, tzricha. Então, Rav teve que vir dizer que também com relação a Brit Milá, Alachá como Rabi Akiva. Por isso, precisou falar nos dois, porque eu não concluiria um do outro. Próximo Mishnah. Osim kotzor milá be Shabbat.
Tudo que é ligado à mitzvah do Brit Milá pode ser feito no Shabat. Moalim, pode fazer a meila. O porim é tirar, é cortar, não é só cortar, é tirar o couro, certo? Tirar a pelezinha que fica lá no órgão, certo? Isso é chamado priá. Então, fora o cortar, precisa ajeitar lá. O motzetzim pode chupar o sangue, como o Moel costuma fazer, mesmo que a priori eu não posso tirar sangue no Shabat, aqui é parte do Brit Milá, é permitido. Venotnim alea ispalanit, depois que fez o Brit Milá, pode se colocar um curativo, mesmo que geralmente no Shabat eu não posso fazer um curativo, eu posso pôr um band-aid, porque ele só protege para não machucar, mas não um curativo que ajuda a curar também. No caso do Brit Milá é permitido. Vecamon, eles costumavam colocar também camon. Camon não é quinamon, não é, como chama? Não é canela, é algum tipo, uma especiaria que se costumavam colocar, pode colocar. E imlosh hakerem shabat, esse camon ele precisava ser moído. Se ele não foi moído era o shabat, loes beshinav venoten. Pode morder isso para moer com os dentes, não como se faz geralmente, certo? A gente faz alguma mudança, se dá para fazer de uma forma um pouco diferente, é melhor. Pode fazer isso e colocar no machucado. Eles também costumavam colocar uma mistura de vinho com óleo. Caso ele não tenha preparado, e misturavam também ovo aqui, caso ele não tenha preparado isso Erev Shabbat, e não tem pode colocar cada um por si só. O que dá para evitar de fazer no Shabbat, a gente evita. Então, se não tinham preparado isso no Erev Shabbat, dá para fazer isso no Shabbat também, colocando cada um por si só. Venosim lachaluk lechatchila, certo? No órgão da criança se colocava um haluk, um tipo de cobertor, uma cobertura para proteger. Então, se não costuraram isso Erev Shabbat, não se costura no Shabbat. Smartut, mas pode colocar um paninho, quer dizer, não vai dar para costurar um negocinho justamente no formato para ficar mais bem protegido, mas pode colocar um paninho para proteger a criança. Se não trouxer, às vezes vão fazer o Brit Milá da criança na casa de alguém, e justo lá não tem nenhum paninho, não tem nada para colocar para proteger a criança, o machucado, então alguém que está em outra casa, ele enrola isso no dedo, como se fosse um tipo de roupa, e traz, mesmo que ele vai trazer de outro Hatzer do Reshut Rabim, não tem problema. Porque ele vai trazer como se estivesse vestindo isso, igual eu posso sair vestindo minha roupa na rua, não é considerado que eu estou carregando, aqui também é permitido. Virando a muda. Fala Gemara, Mikni, vamos pensar. Katane kulhu. Quando a Mishnah falou o seguinte, a Mishnah falou Osim kol tzorchem milá b'Shabbat, posso fazer tudo necessário para o Brit Milá no Shabbat. E aí ela detalhou, especificou todas as coisas que são feitas para o Brit Milá. Então essa Mishnah tem uma linguagem desnecessária. Ou me fala, Osim kol tzorchem milá b'Shabbat, posso fazer tudo necessário para o Brit Milá, e acabou por aí. Ou escreve moalim, porim, motetzim, venotnim aleis falanit, etc., sem dar essa introdução, osim kol tzorchem milá b'Shabbat, certo? A priori está redundante. E as Mishnayot não podem ser redundantes, porque Rebbe ele escrevia o mínimo necessário. Então, pergunta agora, está detalhado todas as coisas necessárias. Kol tzorchem milá latuei mai. Esse kol tzorchem milá, essa koteret, esse título, se faz todas as coisas do Brit Milá, vem incluir o quê? Vem incluir o que está escrito na Braita. Amal, alguém que está fazendo o Brit Milá, quando o Moel está fazendo o Brit Milá no Shabbat, Kozman sheosek b'milá, choser ben al tzitzim ameakvim, et amilá ben al tzitzim shein meakvim et amilá. Se ele está fazendo o Brit Milá, ele está ainda lá mexendo, ele está com a faca, e ele percebeu que ele não ajeitou direito o Evar, certo? Depois que cortam o Brit Milá, tem que ajustar exatamente a pele do bebê para realmente descobrir a parte de cima. Então, se ele está no meio do Brit Milá ainda, e ele percebeu que ele não descobriu a pele completamente como se deve, ele pode consertar isso, certo? Mesmo que a priori no Shabbat não pode fazer, já que ele ainda está ocupado com o Brit Milá, ele pode consertar tanto as coisas que invalidam o Brit Milá, quanto as partes que não invalidam o Brit Milá. Não sei direito a halachot de Brit Milá, não sei dizer o que sim, o que não, mas tem partes da pele lá que se ele descobrir, quer dizer, se ele não descobrir, o Brit Milá ainda está kasher, ainda está válido.
Mesmo assim, mesmo que é desnecessário, digamos assim, o Brit Milá não vai estar inválido se ele não fizer isso, já que ele está no meio do Brit Milá, pode consertar isso também. Piresh, porém, se ele já saiu, já tirou a mão, já parou o Brit Milá, e aí ele viu que ele não fez exatamente como se deve, se não está como se deve, a ponto de invalidar o Brit Milá, ele pode completar. Porém, coisas que não impedem, só não é um Brit Milá meudar, não é o ideal, pode consertar amanhã, e no Roser ele não volta a fazer. Então, quando foi dito na Mishnah, Kol Tzorchei Milá, esse título redundante que falou que Kol Tzorchei Milá Osim Beshabbat, isso daqui vem dizer que mesmo coisas que não são extremamente necessárias, não invalidam o Brit Milá, se ele está no meio do Brit Milá, ele pode fazer isso no Shabbat. Mantana Piresh no Roser, quem é o Tana que disse que se ele já tirou a mão, já terminou o Brit Milá, não pode completar partes que não invalidam, certo? Só para ficar melhor. A priori, o Tana que falou que se eu parei uma coisa, eu já não estou mais no meio da mitzvah, eu não posso voltar nem para coisas que vão deixar mais meudar, melhor o Brit Milá, a priori era Rabi Shmuel, filho de Rabbi Yochanan ben Broca. Onde a gente encontra essa linha de pensamento dele, onde a gente encontra que ele falou algo parecido, que se eu parei, eu não posso voltar, porque voltar é começar de novo. Detalhe, a gente encontra a opinião dele na seguinte braita. Cada dia 14 de Nissan caia no Shabbat, e fizeram o Korban Pesach, está escrito na braita o seguinte, Mavshita Pesach Adachazé, dever Rabi Shmuel ben Broca. Ele diz o seguinte, ele diz, na hora que vão tirar o couro do animal, do Korban Pesach, embora seja Shabbat, eu preciso tirar a parte do couro, preciso esfolar o animal, cortar o couro, por quê? Porque eu preciso pegar os miúdos, o intestino do animal para colocar no Mizbeach. Então, Rabi Shmuel ben Broca fala o seguinte, olha, eu posso tirar o couro até a altura do peito do animal, ou seja, o mínimo necessário para poder tirar as entranhas. E Chachamim falam, não, pode tirar o couro até o fim. Ou seja, a gente vê que, de acordo com Chachamim, mesmo partes que não são necessárias para o Korban Pesach, eu posso deixar isso para Motzei Shabbat, que vai ser dia 15 de Nissan. Está tratando que o dia 14 de Nissan caiu no Shabbat, então eu vou fazer o Korban Pesach no próprio Shabbat, isso é permitido, mas ele vai ser só comida à noite, na noite do dia 15. Então, Rabi Shmuel ben Broca fala o seguinte, olha, eu tiro o couro, o mínimo necessário para poder terminar o meu Korban, que tem que ser no dia 14, e o resto, que não é obrigatório, eu deixo para Motzei Shabbat. Então vai demorar um pouquinho mais a janta do Seder de Pesach, vai demorar um pouquinho mais, mas eu deixo para Motzei Shabbat. E Chachamim falam que não, mesmo a parte desnecessária, já que é para embelezar e para não ficar lá meio largado o Korban Pesach, posso fazer mesmo no Shabbat. Então parece que a opinião de Rabi Shmuel é que eu posso fazer só o mínimo necessário. Então as partes do Brit Milá, por exemplo, que não são obrigatórias, se eu parei já o Brit Milá, eu não posso continuar. Assim falou Rav Barbachan em nome de Rabi Yochanan. Então, Agmaramimai, quem disse? Quem disse que realmente o que Rabi Shmuel falou lá, isso vai ser válido aqui também? Talvez, talvez Rabi Shmuel que falou que com relação ao Korban Pesach, eu faço só o mínimo necessário, mas eu não continuo a tirar o couro. Ele falou isso com relação ao Korban Pesach, porque não tem nyan de embelezar o Korban Pesach. Eu tiro o couro que eu preciso, o resto eu tiro Motzei Shabbat. Mas com relação a Brit Milá, existe um nyan de sempre que eu faço uma mitzvah, fazer a mitzvah do jeito mais bonito. Zé Eli Ve'anveu. Esse é meu Deus, certo? Essa é a minha mitzvah que a Kadosh Baruch Hu mandou. Ve'anveu, e eu vou fazer isso de uma forma nae, de uma forma que embeleze a mitzvah. Como a gente vai ver na Braita na continuação. Então, talvez Rabi Shmuel concorda que com relação ao Brit Milá, mesmo as partes que não são obrigatórias, de qualquer jeito vai deixar o Brit Milá
de uma forma mais ideal, mais bonita, então eu posso fazer. Então pode ser que o que Rabi Ishmael proibiu com relação ao Corban Pesach, não necessariamente ele vai dizer isso com relação ao Brit Milá. Talvez o Brit Milá ele deixa consertar mesmo as partes que não são obrigatórias, mas para o Brit Milá ser feito da melhor forma. Detalhe, como está escrito na Braita, Zelin Venveu, está escrito no Pasuk, Zelin Venveu, esse é meu Deus e eu devo embelezá-lo, Etnael Lefanav Mitzvot, eu vou fazer as mitzvot de uma forma bonita, a Selefanav Sukana, uma suká bonita, Velolav Nae, o Zarbat Amni eu vou fazer bonito, Veshofar Nae, o shofar eu vou fazer ele de forma, uma beleza exterior, certo? Mesmo que o shofar toca direito, como se deve, o som sai correto, mas vou fazer um shofar bonito também. Tzitzit Nae, Sefer Torah Nae, Vekatuv bo lishmo bedio Nae, certo? Eu vou escrever no Sefer Torah lishma, com uma tinta boa, bekulmus Nae, com uma caneta boa, belavlar uman, vou contratar um profissional bom para escrever o Sefer Torah, vekorcho beshiraim naim, e a costura do Sefer Torah eu vou fazer também com fios bonitos, certo? Não só o mínimo necessário. Vou fazer da melhor forma possível. Então, talvez Rabi Ishmael, que falou em Corban Pesach, faz o mínimo necessário, porque não tem nenhum de tirar o couro de forma bonita. Mas com Brit Milá, pode ser que ele concorda que já que tem o inyan de embelezar a mitzvah, ele vai permitir também fazer mais do que o necessário. Abaixou o Lomer, abaixou tanta explicação, ve'anveu não é embelezar as mitzvot, ele fala o seguinte, revei domelo. Venveu significa que a pessoa deve buscar ser igual a Kadosh Baruch Hu. Em qual sentido? Igual a Hashem é piedoso e bondoso, você também seja, certo? Venveu significa eu vou buscar ser igual a Kadosh Baruch Hu nas características. Então volta a nossa pergunta, quem é o Tana que diz que uma vez que eu acabei o Brit Milá, eu não posso consertar partes que não invalidam o Brit Milá? Ela maravashei, na Amane Rabi Yossi, esse Tana é Rabi Yossi. Rabi Yossi ele segue essa linha de que o que não é necessário agora, o que eu não preciso fazer agora para o Brit Milá, posso fazer depois. Detnan, está ensinando a Mishnah o seguinte, Ben Nirabe Alil, Ben Chilon Nirabe Alil, Mechalim El Shabbat. Com relação a Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, as pessoas que viram o Molad, as pessoas que viram a lua nascendo, eles iam para o Beit Din para avisar, eu vi o Molad da lua, tem que definir os Chodesh. E mesmo em Shabbat, eles podiam lechalel Shabbat para viajar até Jerusalém no Beit Din. Fala na Mishnah o seguinte, Ben Nirabe Alil, Ben Shelo Nirabe Alil, independente se o Molad foi visto claramente ou não, certo? Mesmo que viram claramente o Molad, é permitido para todo mundo que viu Lechalel Shabbat. Mesmo que eu poderia dizer, olha, é tão claro, está sem nuvens, dá para ver tão bem, com certeza o pessoal lá em Jerusalém também viu, mesmo assim, eu posso Lechalel Shabbat e ir até Jerusalém para avisar que eu vi a lua nascendo. Rabi Yossi Nirabe Alil Mechalim El Shabbat. Rabi Yossi fala que não, olha, desnecessário. Com certeza alguém viu, quando foi muito claro o Molad, que com certeza outras pessoas viram, não posso lechalel Shabbat. Ou seja, a gente vê de acordo com o Rabi Yossi Glili, que quando eu posso evitar lechalel Shabbat por algo que não é obrigatório, eu devo evitar. Então, igual aqui, eu não vou lechalel Shabbat para falar que eu vi o Molad, porque com certeza alguém viu. Assim também no Brit Milá, as partes que não são obrigatórias, eu não posso fazer. Essa é a opinião, assim diz Ravashi. Quem disse? Talvez não. Dilmat que ela queimar Rabi Yossi mata delonitna shabalidachot, avalacha denitna shabalidachot, achanami. Talvez não, talvez é diferente. Com relação a Kiddush HaChodesh, não tem, quer dizer, Kiddush HaChodesh, é verdade que eu posso lechalel Shabbat para ir avisar que eu vi o Molad, mas não é que eu tenho um pasuk que diz que a mitzvah de Kiddush HaChodesh é maior do que a mitzvah de Shabbat. Com relação a sair do Tchum, com relação a viajar, que são proibições de Rabanan, eles permitiram para avisar que eu vi a lua nascendo. Mas Brit Milá, eu tenho um pasuk que me diz que a mitzvah de Brit Milá pode ser feita no Shabbat, Bayom Hashmini, mesmo que seja Shabbat. Então a força do Brit Milá com relação ao Shabbat é mais forte. Então pode ser que Rabi Yossi disse com relação a Kiddush HaChodesh, que se eu posso evitar Lechalel Shabbat, é melhor. Se não,
Se não, se talvez ninguém viu, eu vou. Mas se com certeza outras pessoas viram, não preciso ir. Mas com relação a Brit Milá, que a Torá falou que Brit Milá pode lechalel Shabbat, falou isso claramente, explicitamente, então a Rabi Yossi vai concordar que mesmo coisas que não são obrigatórias, pode ser feito. Então volta a pergunta, quem é o Tana que disse que as partes do Brit Milá que não são obrigatórias, não invalidam o Brit Milá, não pode ser feita no Shabbat. Elamri Nearda e Rabanan deplica a lei de Rabi Yossi. Era Rabanan que discordaram com Rabi Yossi em outro assunto. Detnada, ensinamos o seguinte, Arba Kohanim Nichnasim, quando iam todo o Shabbat, se colocava lechem apanim, aquele pão que ficava na mesa dentro do Eichal é a casa do Beit HaMikdash, tinha do lado direito, do lado norte, ficava o Shulchan, ficava a mesa, lado norte, sul, peraí, lado sul, não, lado norte. A mesa ficava no norte, certo? A mesa ficava do lado norte, do lado direito. Todo Shabbat, colocavam lá lechem apanim, aqueles 12 pães, e todo Shabbat substituíam, tiravam o pão anterior e colocavam um pão novo. Agora, quando iam trocar, fala a Mishnah o seguinte, Arba Kohanim Nechassim, 4 Kohanim entravam lá para trocar os pães. Shnaim beyadam shnei sdarim, ushnaim beyadam shnei bazichim. 2 com os pães e 2 com bazirim, era um tipo de, se não me engano, era um tipo de tempero, alguma coisa que se colocavam junto. Então 4 Kohanim entravam lá, 2 carregando os pães e 2 carregando os bazirim que colocavam junto com o pão. E outros 4 Kohanim entravam antes deles, Shnaim litol shnei sdarim, o Shnaim litol shnei bazirim, 2 para tirar os pães que estavam lá e 2 para tirar os bazirim que estavam lá, certo? Tinha que substituir tudo que tinha na mesa. Então 4 entravam para tirar e 4 entravam para colocar. Amachnissim omdim batzafon ubneim ladarom, os que estavam colocando, eles ficavam do lado direito da mesa, certo? Eles ficavam do lado direito da mesa, que é no norte dela, olhando para o sul. E os que tiravam ficavam do lado sul, olhando para o norte para tirar, certo? Eles ficavam um de frente para o outro na mesa. E como eles faziam, está escrito que o pão, esses pães tinham que ficar lefanai tamid. Está escrito que os pães têm que ficar sempre na mesa. O tempo todo tem que ter pães na mesa. E Chachamim entendem, a primeira opinião aqui entende, que sempre é sempre, que pshutó. Então sempre tem que ter pães lá. Então os que tiravam começavam a tirar, enquanto eles estavam tirando. Desculpa, caiu aqui. Então, enquanto uns tiravam, os outros já iam colocando, para estar sempre lá. Rabi Yossi fala que não, sempre quer dizer todo dia, mas se tirarem um e ficar lá meia hora, 1 hora, até colocar o outro, não tem problema nenhum. Tamid significa todo dia tem que ter, mas não todo segundo. Então a gente encontra aqui na opinião de Rabi Yossi, se eu comecei uma coisa, eu deixei o pão lá, tirei, meia hora depois trouxe o outro, ainda é considerado continuação. E de acordo com o Chachamim, não. Se eu tirar o pão por 1 segundo e não tiver o outro lá ainda, eu não estou fazendo algo contínuo. Sendo assim, fala Gumará o seguinte, quem é o Tana que diz que na hora que eu tirei a mão do Brit Milá, eu não posso voltar para completar as partes que não são obrigatórias? Chachamim. De acordo com Chachamim, se não é direto, se tem uma pausa de 1 segundo, já não é contínuo. Assim como os pães. Se eu tirei um pão e o outro não está colocado ainda, não é contínuo. Então, se eu tirei a mão do Brit Milá, e eu quero completar agora, é como se eu tivesse começado de novo. Eu não posso começar o Brit Milá de novo para partes desnecessárias. Mas de acordo com o Rabi Yossi, mesmo que eu tire um pão e alguns minutos depois eu coloque outro, ainda é considerado tamida, ainda é considerado contínuo. Então, se o Moel tirou a mão do Brit Milá, e ele viu agora que faltou algumas partes, tem um pedacinho que não está pronto, não está do melhor jeito, ele pode continuar. Isso que ele parou por 1 segundo não é considerado como se ele tivesse parado completamente. Então, o Tana que falou que se eu tirei a mão, não posso voltar,
porque é começar do zero. Eu não posso começar do zero um Brit Milá que já foi feito. Ele só faltam uns pedacinhos que não são obrigatórios. É o Tana que falou que quando tirava um pão, direto tinha que colocar outro para não ficar um segundo sem pressa. Tana Rabanan, me'alketim et hamilá, vim lo ilket anush karet. Fala Braita o seguinte, me'alketim et hamilá, vamos ver aqui, Rashi que é me'alketim, lá para baixo, betzitim ameakrim. Parte da pele que precisa tirar lá, sim, a pele precisa descobrir completamente a parte de cima do órgão, precisa tirar isso, certo? Não é só cortar, precisa realmente ajeitar, e se não fez isso, anush karet, é como se a criança não tivesse Brit Milá, o Brit Milá não foi feito, então quem fez o Brit Milá, ele é Hayav Karet, porque ele cortou ele cortou lá a pele no Shabat, ele hilel Shabat, e ele não cumpriu a mitzvah de Brit Milá. Amarav Kahana, Mani, quem é Hayav Karet? Amarav Kahana, o Man, quem é Hayav Karet? O Man, como eu expliquei agora, quem é Hayav Karet? Aquele que fez o Brit Milá, porque ele cortou e não cumpriu a mitzvah de Brit Milá. Então ele é Hayav Karet, porque ele hilel Shabat sem necessidade. Matkiv la Rav Papa, a pergunta era Papa, o Man, leimaleu ana avdei palgei de mitzvah, atu navditu palga de mitzvah. Fala Papa, olha, o Moel, porque ele é Anush Karet, o Moel pode vir e falar, olha, eu fiz metade da mitzvah, outra pessoa que venha e complete, termine a mitzvah. Ou seja, isso que ele hilel Shabbat, na hora que ele cortou o Brit Milá, mesmo que ele não fez a mitzvah até o fim, ele pode falar, olha, eu não fiz a mitzvah até o fim, porque eu vou deixar outra pessoa terminar. Então ele não hilel Shabbat à toa. Outra pessoa pode vir e completar, e a mitzvah está feita. Então ele não hilel Shabbat à toa. Então a Braita que disse que quando não fizeram Brit Milá até o fim, tem Hiyuv Karet, não é o Moel. O Moel pode dar para outra pessoa terminar. Ele é Marapapa Gadol. Fala Papa, então não. Está se tratando que o quê? Está se tratando que é Gadol. Desculpa, essa parte eu não tinha preparado. Então deixa eu ver o que Rashi fala aqui. Quem é o Gadol exatamente? Está se tratando alguém que fez Brit Milá Stam, certo? Alguém já é Gadol, ele já é grande, ele já tem idade, ele, por algum motivo não fez Brit Milá quando era pequeno, fez Brit Milá agora, só que o Brit Milá não foi feito como se deve. Não tiraram esses pedacinhos que deveria tirar. Então é como se ele não tivesse Brit Milá. E alguém que não fez Brit Milá e morre sem ter feito Brit Milá, ele é Hayav Karet. Então fala, Papa está se tratando da própria pessoa na qual fizeram Brit Milá. Se for uma criança, não é culpa da criança, ele não é Hayav Karet porque ele não tem noção. Mas alguém que é adulto e ele vê que o Brit Milá dele não foi feito como se deve, então ele tem que consertar. Matkiv Ravashi Gadol Behedaktivei Verezachar Asher Lo Imol. Fala Ravashi, olha, eu não preciso de uma braita para me ensinar que alguém que não foi feito nele Brit Milá como se deve é Hayav Karet. É o Pasuk. A Braita veio me ensinar que alguém que não fizeram nele Brit Milá como se deve, ele é Hayav Karet. Está escrito no Pasuk, não pode ser que a Braita venha me falar isso. A Braita não fala coisas desnecessárias, certo? Não tem nenhuma Braita que diz, existe uma mitzvah de Lishmor Shabbat. Está escrito no Pasuk. A Braita vem dar detalhes que não estão na Torá. Ela Maravashi, Leolam Uman. Ravashi está tratando realmente do Moel. E por que o Moel é Hayav Karet? A priori ele pode falar, olha, eu fiz parte, alguém termina. Eu não hilalti Shabbat sem necessidade. Eu fiz o começo, alguém faz o fim. O que gondata ben ashmashot de Shabbat. Ve'amrulei lo maspeket. Ve'amarleu maspikna. Ve'avad ve'lo ispik. Vista de Habural de Avad ve'anush karet. Está se tratando que o quê? Está se tratando que o Brit Milá foi feito. Está se tratando que o Brit Milá foi feito no fim do Shabbat, ben ashmashot, certo? Está acabando o Shabbat. Então o Moel foi fazer o Brit Milá no finzinho do Shabbat e falaram para ele, olha, não dá tempo, você vai começar o Brit Milá agora, você não vai conseguir terminar até o fim do Shabbat, então é desnecessário, não faz agora, faz Motzei Shabbat, faz no domingo de manhã, porque se você não vai fazer, eu posso fazer o Brit Milá no Shabbat, mas só se eu fizer até o fim. Então falaram para ele, olha, não dá tempo. Ele falou, não se preocupem, eu consigo. E aí ele começou a fazer o Brit Milá, terminou o Shabbat, acabou Ben Hashmashot. Então a metade que ele fez no Shabbat foi desnecessária.
esse Hilul Shabbat foi em vão, porque ele não terminou o Brit Milá. Então, já que ele só fez metade, não terminou e acabou o Shabbat, ele é Chayav Mitah, porque ele Hilul Shabbat à toa. Então, paramos por aqui. Escolha.